Mais um vídeo aqui do canal do Bruno Ferreira. Hoje, terça-feira, dia 18, amanhã tem jogo importante contra o Cruzeiro. Então hoje vamos falar das notícias mais importantes dessa terça-feira. Vamos falar da situação do Felipe Coutinho, que está sendo sondado pelo Fluminense. Qual que é o real interesse do Fluminense, qual que é a chance disso acontecer. Vamos falar também da situação do Felipe Melo, que pode pegar até 12 jogos por conta daquele problema, aquela confusão ali no jogo contra o Atlético Goianiense. Vamos falar também do André. O Fulham voltou a conversar com o Fluminense para tentar contratar o André na janela de meio de ano. Vamos ver como está essa situação, o que pode acontecer. Então fica nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa seu like, seu comentário, participa aqui comigo e vamos começar a falar do Fluminense nessa terça-feira. Vamos começar pela situação do Felipe Coutinho. Como todo mundo sabe, o Vasco está tentando a contratação do Coutinho. Ele, inclusive, já rompeu o contrato dele com o Aston Villa, as negociações com o Vasco estão em andamento, mas caso essa negociação não dê certo, o Fluminense pode sim formalizar uma proposta para o jogador para tentar a contratação. Todo mundo sabe que a prioridade do Coutinho é voltar para o Vasco, clube que revelou ele, que ele tem um bom relacionamento com a torcida, que é o clube de coração do Felipe Coutinho, a prioridade dele é voltar para lá, mas como a situação do Vasco com a 777 é complicada, inclusive o Vasco está tentando judicialmente anular o contrato dele com a 777 por conta de vários problemas que a 777 tem não só no Brasil, mas fora do Brasil. O Vasco está tentando uma medida judicial para isso. Essa situação é complicada e essa situação pode influenciar sim na contratação do Coutinho. Caso a contratação não aconteça pelo Vasco, o Fluminense deve formalizar uma proposta para tentar contratar o jogador que, com toda certeza, teria espaço sim no meio-campo do Fluminense, de qualquer clube do Brasil, pelo menos na minha opinião. É um jogador com uma boa idade ainda, que tecnicamente tem muito para entregar, apesar de não ter feito boas temporadas recentemente. A gente sabe do potencial do Coutinho, já viu ele na seleção, já viu ele na Aston Villa, no Liverpool, no Barcelona, por onde ele passou. Inclusive, na maioria das vezes, ele só jogou em time grande, em time importante. A gente sabe do potencial dele, mas pelo menos na minha opinião, essa negociação ela é muito complicada, talvez impossível. E aí eu digo aqui que essa questão é opinião, não estou falando aqui que eu tenho nenhuma informação privilegiada, até porque já disse para vocês que eu não sou jornalista, estou repercutindo uma notícia, mas na minha opinião, pela concorrência, pelo salário alto que o Coutinho deve receber e pelo vínculo emocional que ele tem com o Vasco, com tudo que ele construiu ali no Vasco, pela proximidade que ele tem com a torcida, com a diretoria, a prioridade dele é voltar para o Vasco, e eu acho que o Fluminense é um destino improvável, talvez impossível para o Coutinho, pelo menos a curto prazo. Vamos ver o que vai acontecer, as negociações estão em aberto com o Vasco, muito provavelmente ele vai ficar por lá, mas se ele não fechar, o Fluminense pode fazer sua proposta, pode tentar a contratação, e se vier, com certeza vai ter espaço no tricolor. Vamos falar também agora da situação do André. O Fulham voltou a conversar com o Fluminense para tentar a contratação do André na janela de meio de ano. No passado, o Fluminense já rejeitou propostas pelo André do próprio Fulham, para o Fluminense poder contar com o André na Libertadores. O André ficou, honrou sua palavra, ganhou a Libertadores com o Fluminense, e agora as negociações foram reabertas. A gente só não sabe exatamente quais vão ser os valores negociados ali, os valores conversados. No passado, o André estava sendo avaliado em 35 milhões de euros, mas ele está lesionado, ficou distante da seleção brasileira, não vem jogando, e o interesse de outros clubes por ele acabou diminuindo. Isso pode ter influenciado no valor final do jogador e pode influenciar também no valor que o Fulham vai oferecer para o Fluminense para tentar levar o André. Vamos ver como vai ficar essa situação. O Fluminense precisa de dinheiro, precisa se resguardar. A situação do Fluminense esse ano é complicada, está na zona de rebaixamento, está nas oitavas da Libertadores, mas não vem jogando bem, e a perspectiva de título para esse ano, ela está ficando cada vez mais distante. No ano passado, pelas conquistas, pelas vendas que fez, o Fluminense teve uma boa arrecadação, mas não dá para garantir que a mesma coisa vai acontecer esse ano. Então uma venda do André tem que ser tratada com muita cautela, é uma venda importante do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico é uma perda muito grande, o André é muito importante para o Fluminense hoje. Vamos ver o que vai acontecer, como a diretoria vai conduzir isso e se realmente o André vai sair nessa janela de meio de ano. As negociações estão abertas com o Fulham e a gente precisa aguardar aí para entender o que vai acontecer e qual vai ser o destino do André no Fluminense ou saindo do Fluminense, indo para o Fulham ou para qualquer outro clube. Vamos falar também da situação do Felipe Melo, uma situação complicada. O Felipe Melo ele foi expulso no jogo contra o Atlético Goianiense por conta daquela confusão, daquele lance ali complicado, onde ele empurrou o assessor de imprensa do Atlético, tomou o cartão vermelho, seria punido por um jogo, como é de se esperar, mas o assessor de imprensa do Atlético denunciou ele, fez um boletim de ocorrência contra ele por agressão,
e ele vai ser denunciado ao STJD. Essa notícia ela é da ESPN e, segundo a matéria, o Felipe Melo pode pegar até 12 jogos de punição. O Felipe Melo é um jogador que eu tenho uma admiração muito grande, muito antes dele vir para o Fluminense, no Palmeiras, nos outros trabalhos que ele fez. Sempre foi um dos meus jogadores preferidos, acho ele muito importante no Fluminense, uma liderança muito importante, um cara que sempre se entrega em campo, que contribui tecnicamente, apesar de não estar conseguindo jogar aí uma partida inteira, ele sempre é substituído, constantemente ele está tendo problemas físicos, a gente sabe, mas nesse lance, nessa situação em específico, eu acho que o Felipe Melo errou muito feio. Foi uma atitude muito covarde, empurrar ali o assessor de imprensa do Atlético. Ele empurrou o cara por trás ali, o cara nem estava vendo a situação. Não estou julgando aqui o que o cara fez, se fez ou se não fez. Um tipo de atitude como essa não se faz, e a gente não pode deixar a admiração, a idolatria, qualquer coisa que você tenha pelo jogador, te deixar cego e você perder o senso crítico de julgar uma atitude como essa. Mas merece sim ser punido pelo que fez. O Fluminense vai ter uma perda técnica com a ausência do Felipe Melo, mas as coisas precisam ser justas, ele errou e errou muito feio. Vamos ver qual que vai ser a punição. Inclusive, segundo o GE, o Felipe Melo vinha jogando contundido, ele pediu para participar dos jogos por conta da situação complicada que o Fluminense está vivendo, por conta da liderança que ele pode exercer, de tecnicamente ele também conseguir entregar e conseguir ajudar o Fluminense. Se ele pegar uma punição um pouco mais extensa, ele pode tratar essa lesão e depois voltar tecnicamente melhor, poder ajudar o Fluminense de uma maneira melhor, mas como eu disse aqui, infelizmente foi uma atitude covarde, uma atitude impensada que prejudica não só o Fluminense, mas também o próprio Felipe Melo. Vamos ver qual vai ser a punição do Felipe Melo, caso ele seja condenado, mas infelizmente isso é muito possível de acontecer. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário. Todas as notícias de Fluminense você vai conseguir encontrar aqui no canal, então eu conto com você, conto com a sua participação, e se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.